Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de culto, onde o nosso Pai Celestial nos convida hoje para aprendermos mais claramente a sua palavra e ouvirmos o seu chamado ao arrependimento. E Ele faz isso pois Ele é um Deus justo e quer salvar a todos nós. Sintam-se todos muito bem-vindos à casa de oração de nosso Pai Celestial. Podem se sentar. Começamos cantando o hino Grande Deus, o teu louvor. Convido aqueles que assim puder para que fiquem de pé e façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus, o meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje,
Salmo 25, versículos 1 a 10, um salmo de Davi, aonde ele então se refugia na misericórdia de Deus. Ele confessa os seus pecados e crê que Deus é um Deus de misericórdia e perdoa aqueles pecadores que confessam os seus pecados, que estão verdadeiramente arrependidos e se entregam a Ele. Façamos essa leitura de forma responsiva, como de costume. Lerei os versículos ímpares, vocês os pares. De Davi: ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. E do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Oremos. Todo-Poderoso Deus, que exaltaste teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar? A nossa leitura do Antigo Testamento nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 4 e depois versículos 25 a 32. Versículos 25 a 32. Aonde então ele procura mostrar que o povo está compreendendo errado a palavra de Deus, a vontade de Deus. O povo está reclamando, o povo que agora está no cativeiro está reclamando que eles estão ali não por culpa dos pecados deles, mas por culpa dos pecados dos seus pais. E eles acham então que estão sendo punidos injustamente. Estão dizendo que Deus não é justo. Então o profeta pega e ensina a justiça de Deus. Como que Deus então pune os pecados de cada pessoa. Como que ele age com cada um de nós. Assim diz: o Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Agora, versículo 25. Mas vocês dizem o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito.
Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje nós encontramos em Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32. Aqui no começo do capítulo 21, ou melhor, um pouco antes, vemos então Jesus na semana em que ele iria ser crucificado. Um pouco antes do nosso texto, na segunda-feira então, daquela semana, Jesus entra no templo e expulsa pessoas que faziam lucro vendendo coisas no templo. Usavam o templo de Deus não para anunciar a palavra de Deus, a graça de Deus, mas para terem lucros em cima da fé das outras pessoas. Jesus então expulsa essas pessoas. E as autoridades do templo ficam meio chateadas com Jesus, pois estragou o negócio deles. E então no outro dia Jesus volta até o templo e começa a ensinar e fazer milagres. E então os líderes do templo chegam até Jesus e perguntam com que autoridade ele faz isso. E Jesus então diz que a sua resposta depende de uma resposta que eles darão a uma pergunta que ele fará. Assim diz: Jesus chegou ao templo e quando lá estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode dizer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. Esse disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé por meio do credo apostólico. Quem assim puder, fique de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso próximo hino em preparação à mensagem.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra. Amém. Amados irmãos, neste momento de culto, ele é essencial, pois Deus aqui então nos dá a oportunidade de, por meio do estudo da palavra e também por meio da pregação, nós compreendermos ainda melhor a Bíblia Sagrada. Nós assim então corrigirmos alguns erros de compreensão e compreendermos a Deus, a sua palavra, a sua vontade para nós da maneira correta. E um dos textos que as pessoas possuem muita dificuldade de compreender ao longo dos anos, ao longo das décadas, é o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, texto que está ali no meio dos 10 mandamentos, aonde Deus diz para nós como que ele vai agir com aquelas pessoas que seguirem os seus mandamentos, a sua palavra, e como que ele vai agir com quem não seguir a sua palavra, os seus mandamentos. Só para vocês relembrarem o que diz lá naqueles versículos 5 e 6, diz assim: eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Por meio desse texto, muitas pessoas concluem que muitos problemas que elas possuem em sua vida são culpa dos seus pais ou dos seus avós, que não obedeceram a Deus. E por isso Deus então está punindo elas, está amaldiçoando a eles. Não pelos seus próprios erros, mas pelos erros dos seus antecessores. E este mesmo pensamento o público de Ezequiel tinha. O povo que então estava vivendo cativo no sudeste da Babilônia e que lamentava a destruição de Jerusalém. Isso fica muito claro, esse pensamento deles, no ditado que eles diziam, que é assim: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Assim, reclamando que eles estavam sofrendo o castigo de Deus por causa da desobediência dos pais, dos avós deles. Eles estavam sofrendo o castigo que os pais deles deveriam receber, sofrer, não eles. Eles achavam que Deus estava sendo injusto com eles. Eles deveriam estar lá na Judéia, lá em Jerusalém. Seus pais poderiam estar ali, no cativeiro, mas não eles. Dá para dizer então que eles estavam tendo o mesmo pensamento que Adão teve, logo após ele e sua esposa comerem o fruto proibido. E Deus então perguntou para ele: por que você desobedeceu a minha ordem e comeu do fruto proibido? Lembram o que Adão disse? A culpa é da mulher que tu me deu. Ou seja, no final a culpa era de Deus, pois foi ele que tinha dado essa mulher para Adão. E aqui eles estão dizendo então: a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais que o Senhor me deu. Ou seja, estão dizendo que a culpa novamente é de Deus. Então Deus mostra que isso não é verdade. Ele é um ser santo e justo. E ele faz isso por meio do capítulo 18 de Ezequiel. Por todo esse capítulo, Deus então mostra com exemplos bem simples que ele é um Deus justo, que ele castiga cada um por causa dos seus próprios pecados. Ele explica então o texto de Êxodo 25 e 6. Resumindo o capítulo 18, Deus diz que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. E se porventura os filhos persistirem nos pecados dos pais, eles serão punidos. Mas, se deixarem os pecados dos pais, serão perdoados e viverão. Deus então assim explica aqueles versículos 5 e 6. Não é porque o meu pai desobedeceu a Deus que eu então não tenho mais direito à salvação, estou amaldiçoado por Deus a viver para sempre o sofrimento e não adianta nem ir à igreja. O inferno já é o meu lugar. Não, ele mostra que não. Ele é um Deus que quer salvar. E ele julga cada caso separadamente. Por meio da boca do profeta Ezequiel, Deus faz um convite ao arrependimento. Convida o povo a se arrepender.
E ele nos mostra então que na nossa vida, de nós crentes em Deus, nós precisamos então ter um exercício de arrependimento dos nossos pecados, de voltar para Deus diário, constantemente. Todos os dias precisamos fazer isso. E deixa bem claro que Ele não castiga alguém injustamente. Cada um sofre pelos seus próprios pecados. E Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos salvar. Ele quer que todos se arrependam e vivam para sempre em Jesus. E se confessarmos os nossos pecados e procurarmos viver segundo a sua palavra, seguindo ao bom pastor Jesus, nós viveremos para sempre. Teremos a vida eterna. Pois Cristo, Ele sim era inocente e Ele sim foi punido pelos pecados de outros. Pelos meus e pelos teus pecados, pelos nossos pecados. E Ele não reclama disso, pois Ele fez isso por amor a nós, pois Ele queria nos salvar. Tanto que este convite do chamado ao arrependimento e a seguir a Cristo Jesus, ele ecoa em toda a Bíblia, ecoa no texto do Santo Evangelho de hoje, aonde Jesus então convida aos mestres do templo a fazerem que nem as prostitutas, a ouvirem o chamado ao arrependimento e a crerem em Deus, se entregarem a Deus, que são salvos por graça, não por obras. Por isso, amados irmãos e irmãs, compreendamos corretamente a palavra de Deus. Vamos parar de querer colocar a nossa culpa em cima de outras pessoas. Vamos assumir os nossos erros e nos arrepender deles. Vamos também perdoar os outros que erraram, que pecaram conosco e seguir o nosso Senhor Jesus. Se assim o fizermos, iremos viver para sempre. Iremos passar pela morte, sim, mas a morte não será o nosso final, mas só mais uma parte dessa vida sem fim que nós recebemos quando fomos unidos com Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Querido Pai Celestial, agradecemos infinitamente pela graça que nos foi concedida por Ti para sermos Teus filhos. Chamaste-nos à fé verdadeira. Concedeste-nos a honra de conhecermos a Tua santa e boa vontade. Somos ricamente abençoados por Ti e reconhecemos que tudo isso não é mérito e dignidade de nossa parte. Vem tudo de Ti. Por diversas vezes não concordamos com a Tua vontade. Achamos que o Teu caminho não é bom, não é justo. Perdoa-nos e ajuda-nos a voltarmos para Ti. Guia-nos pelo Teu caminho. Orienta-nos para que sigamos na direção certa. Ajuda para que possamos sempre nos lembrar que o Senhor nos dá a oportunidade de mudarmos de ideia, para que possamos voltar ao Teu caminho e seguir a Tua vontade. Esteja junto daqueles que tanto padecem nesse mundo, seja qual for o motivo, pois Tu bem o sabes. Por isso te pedimos, ó Pai de amor, para que esteja com o Roberto e toda a sua família, e também pedimos para que abençoe o Sr. Verno, que passará por uma cirurgia na próxima sexta-feira. Dê a eles a rápida recuperação e assiste-os em Tua bondade e amor, se assim for de Tua vontade, ó Pai. Usa-nos como Teus instrumentos para que façamos a Tua vontade a todas as pessoas. Que o Teu Santo Espírito ilumine nosso falar e agir. Acompanha sempre a todos que aqui estão em mais uma semana. Isso te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.